Olá pessoal, vamos para a nossa aula A303. É uma aula onde faremos um teste profissional do DR. Esse teste permite verificar qual é a corrente de desarme do disjuntor DR, do dispositivo DR, qual o tempo de interrupção dessa corrente que o DR leva e qual a resistência do laço a qual fizemos os testes. Para isso, nós vamos utilizar um equipamento profissional, que é o HT Instruments, da HT Instruments, que é o Macrotest G3. Eu vou efetuar um teste completo no DR, onde vai me dar o tempo de desarme dele, vai me dar a corrente a qual ele desarma. Então vocês podem estar aí imaginando que esse instrumento, ele na verdade, ele simula a fuga de corrente. Assistam a aula agora. Olá pessoal, vamos para a nossa aula número 303. Essa aula é uma aula dedicada a verificar como fazer um teste profissional para o DR conforme a norma NBR 5410. Então, essa aula foi montada em cima de um instrumento profissional conhecido como Macrotest G3, capaz de efetuar os testes necessários em um DR, que é o dispositivo a corrente diferencial, conforme estabelece a NBR 5410 em seu anexo E. Bom, a verificação da atuação dos dispositivos a corrente residual é importante que o disparo do DR ele deva ocorrer a uma corrente I delta menor do que a corrente I delta N. Essa corrente que está apresentada aqui no disjuntor. Então, o dispositivo DR, ele tem que desarmar, ou seja, o desarme do disjuntor para uma corrente I delta deve ser menor do que I delta N. A norma estabelece 30 milissegundos. 30 miliamperes. O tempo máximo de atuação ele não pode ultrapassar 200 milissegundos. Ou seja, o tempo máximo de atuação deve ser 200 milissegundos. E a corrente I delta, que é a corrente de atuação do disjuntor DR, do dispositivo DR, na verdade, tem que ser menor do que essa corrente aqui de 30 miliamperes. O dispositivo que faz o teste, que vocês vão ver logo a seguir aí no laboratório, esse dispositivo de teste é o Macrotest G3 da HT Instruments. Ele faz o registro da corrente a qual o DR desarmou, ele registra o tempo de desarme do DR e ele registra também a resistência do laço naquele ponto que você fez o teste do DR, que pode ser em uma tomada, como eu vou mostrar aí no vídeo, e pode ser também direto no terminal do DR. Então, veja agora, de uma forma bem profissional, quais os testes que podemos fazer no DR. Testes precisos, onde eu tenho o registro da corrente de desarme, tenho o tempo de desarme e a resistência do laço. Veja aí agora a seguir, no laboratório, os testes em um equipamento, em um quadro elétrico de simulação e o teste direto desse DR. Então, pessoal, vamos à nossa aula. É uma aula onde eu vou mostrar para vocês como se faz um teste profissional do disjuntor que protege contra choques elétricos, que é o disjuntor DR. Esse disjuntor ele deve ter, pela NBR 5410, ele deve ter uma sensibilidade de 30 mA. O dispositivo que vai ser utilizado, o equipamento, na verdade, que vai ser utilizado para teste é o Macrotest G3, que já está com a sua garra posicionada no ponto onde vamos
efetuar os testes. O HT Instrument, que é o macroteste G3, ele está posicionado e eu vou startar o teste. Esse teste permite verificar qual é o valor da corrente que o DR desarma e qual é o seu tempo de desarme. O seu tempo de desarme tem que ser menor do que 200 milissegundos, né? E a corrente deve ser menor do que 30 mA seu desarme. Quando a gente starta o teste aqui, vocês vão observar, né? O dispositivo está efetuando o teste. Ó, vocês podem observar que o disjuntor DR desarmou para uma corrente de 22,5 mA e um tempo de 25 milissegundos. Ou seja, esse DR está em condições adequadas, respeitando a norma técnica. Esse teste permite vocês avaliarem o tempo exato e a corrente necessária para desarmar esse DR, que tem que ser uma corrente menor do que 30 mA. Pessoal, eu estou fazendo o mesmo teste agora do DR, só que eu estou utilizando esse DR, o teste do DR, numa tomada de uso específico. Imagine que essa tomadinha aqui, que eu coloquei para vocês, fosse o do chuveiro. Então, o chuveiro tem que ter a proteção contra choque elétrico, o DR. Então, eu vou realizar o teste agora no painel, a partir desse ponto aqui, onde a garra está conectada do instrumento macroteste G3. Então, o macroteste está posicionado, eu vou startar o teste e nós vamos observar o tempo de disparo e a corrente necessária para disparar. Olha, vocês podem observar que o DR disparou com uma corrente de 16,5 mA em um tempo de 20 milissegundos. Então, eu testei aí, por exemplo, o DR do chuveiro fazendo o desarme. Então, ele está em conformidade com a NBR 5410. E outra coisa, todo esse teste é realizado em conformidade com a NBR 5410.